Definição, conceito e legislação sobre o EFD e suas modalidades. A escrituração fiscal é um dos pontos mais sensíveis nas rotinas relativas à tributação, já que há muitas regras e procedimentos distintos a serem obedecidos. Um dado informado erroneamente pode fazer a empresa ter de se explicar com a Receita Federal do Brasil e até ser penalizada com multas, geralmente pesadas. Para renovar as práticas escriturárias, foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital, SPID. Desde seu lançamento em 2007, ele tem agilizado processos que, até então, dependiam única e exclusivamente de registros em papel. A ferramenta do SPID, que permite que as empresas prestem contas de suas atividades comerciais, é a Escrituração Fiscal Digital, EFD. O que muda para a minha empresa com o SPID? A implementação deste sistema trouxe diversas mudanças para o cotidiano das empresas. Primeiramente, houve redução na papelada. Em vez de serem utilizados documentos físicos nas operações, com o SPID ou SPED, os arquivos são feitos no formato digital e armazenados na nuvem. Isso significa menos gastos com papel e maior agilidade na hora de realizar os procedimentos fiscais e contábeis. Segundo, foi simplificada a realização de algumas obrigações acessórias das empresas, facilitando seu cumprimento. As informações enviadas ao governo foram uniformizadas e é possível fazer um cruzamento de dados dos registros contábeis e fiscais, ou seja, menos burocracia ao gerir sua empresa e mantê-la na legalidade, e mais facilidade ao governo para identificar incoerências. EFD. De forma resumida, a escrituração é o ato de natureza contábil pelo qual pessoas jurídicas informam aos órgãos fazendários e fiscais suas movimentações financeiras, entradas e saídas de materiais, compras, vendas, modificações no patrimônio e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. São algumas das operações que devem ser reportadas às autoridades. No caso da EFD, os alvos são, especificamente, as transações comerciais, ou seja, sempre que a empresa compra ou vende algo, é necessário que preste contas ao governo. Assim, é possível apurar com precisão os impostos a serem pagos, de maneira a destiná-los conforme previsto em lei. A escrituração é obrigatória para empresas optantes de todos os regimes fiscais, exceto o Simples Nacional. Para quem opta por ele, há um ambiente digital específico para o cumprimento das obrigações acessórias e a prestação de contas. De qualquer forma, a EFD representa a formalização online dos fatos geradores, o conjunto de operações comerciais ou de transporte que obrigam uma empresa a pagar impostos. Sem um registro confiável que possa ser submetido à fiscalização, não seria possível controlar essas operações, e isso comprometeria a arrecadação. Por outro lado, a legislação que rege as operações de registro não é simples de assimilar, já que vários códigos e regulamentos estão em jogo. Afinal, há muitos procedimentos para se seguir e cada tipo de transação deve ser protocolado de acordo com as leis pertinentes. As mais diretamente aplicáveis são as normas de contabilidade brasileiras. Entre elas incluem-se o Código Tributário, o Código Civil e outras que sejam exigidas, a depender do estado ou do município de origem. Além disso, é preciso ter em mente que escrituração fiscal é diferente de escrituração contábil. Enquanto a primeira cuida de relatários e registrar fatos geradores de impostos, a segunda diz respeito ao registro patrimonial da empresa, ou seja, a compra e venda de bens imóveis ou duráveis. Vantagens: escrituração fiscal digital.
redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel, eliminação do papel, redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias. O contribuinte fica dispensado da entrega do arquivo digital previsto no 2º do artigo 1º do anexo X do RCTE-SINTEGRA. O contribuinte fica dispensado a partir de 1º de janeiro de 2012 da entrega da Declaração Periódica de Informação (DPI) prevista no artigo 359 do RCTI. Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas, redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas, rapidez no acesso às informações, redução de custos administrativos, melhoria de qualidade da informação, preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel, garantia de autenticidade, integridade e validade jurídica pela utilização de assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Escrituração Fiscal Digital, ICMS, IPI. O Convênio ICMS 143 de 2006, posteriormente substituído pelo Ajuste CINE-F de 2009, instituiu a Escrituração Fiscal Digital (EFD) de uso obrigatório para os contribuintes do ICMS ou do IPI. A escrituração prevista na forma deste convênio substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do IPI, livro registro de apuração do ICMS, documento controle de crédito de ICMS do ativo permanente, livro registro de controle da produção e do estoque. Contribuintes, obrigatoriedade. A EFD é de uso obrigatório para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI, podendo os mesmos serem dispensados dessa obrigação, desde que a dispensa seja autorizada pelo fisco da unidade federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A escrituração fiscal digital é uma das partes do SPID fiscal, como a escrituração contábil digital, ECD, e a nota fiscal eletrônica. O contribuinte deverá manter o arquivo digital da EFD, bem como os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos. Considera-se a EFD válida para os efeitos fiscais após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém. Sujeitam-se à obrigatoriedade de geração de arquivo da EFD contribuições às pessoas jurídicas de direito privado, em geral, e às que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram contribuição para o PIS/PASEP, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS e contribuição previdenciária incidente sobre a receita. Artigos 7º e 9º da Lei 12.546 de 2011. O empresário, a sociedade empresária e demais pessoas jurídicas devem escriturar e prestar as informações referentes às suas operações, de natureza fiscal ou contábil, representativas de seu faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, correspondente à receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia,
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. As respectivas pessoas jurídicas também devem escriturar e prestar as informações referentes às operações de natureza fiscal ou contábil, representativas de aquisições de bens para revenda, bens e serviços utilizados como insumos e demais custos, despesas e encargos, sujeitas à incidência e apuração de créditos próprios do regime não cumulativo de créditos presumidos da agroindústria e de outros créditos previstos na legislação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Devem também ser escriturados os valores retidos na fonte em cada período, outras deduções utilizadas e, em relação às sociedades cooperativas, no caso de sua incidência concomitante com a contribuição incidente sobre a receita bruta, a contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários. Estão dispensados de apresentação da EFD PIS/COFINS as microempresas e as empresas de pequeno porte, enquadradas no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, relativamente aos períodos abrangidos por esse regime. As pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, cuja soma dos valores mensais da contribuição para o PIS/COFINS apurada seja igual ou inferior a R$ 10.000. As pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano calendário ou desde a data de início de atividades relativamente às escriturações correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição. Os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas e as pessoas jurídicas ainda não inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, desde o mês em que foram registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que foi efetivada a inscrição. São também dispensados de apresentação da EFD contribuições, ainda que se encontrem inscritos no CNPJ ou que tenham seus atos constitutivos registrados em cartório ou juntas comerciais. Prazo: a EFD contribuições será transmitida mensalmente ao SPID até o 10º dia útil do segundo mês subsequente, ao que se refere à escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. Como a EFD deve ser elaborada? Tendo em vista as orientações constantes no Guia Prático da EFD ICMS-IPI versão 2.0.20, as orientações apresentadas neste material servem para a versão válida desde 1/1 de 2018. EFD Contribuições. Enquanto a EFD ICMS-IPI se destina ao repasse de informações sobre fatos geradores desses impostos, a versão EFD Contribuições serve para escriturar contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. É importante, ainda, atentar para o disposto na Lei nº 12.546, de 2011. Nela, fica determinado que as contribuições sobre a receita bruta com origem no comércio, na indústria, em serviços e atividades que constam no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, também devem ser escriturados por esta versão. Quais informações devem ser prestadas? Na elaboração do EFD Contribuições, são informadas todas as receitas financeiras, receitas operacionais e não operacionais, custos, despesas, encargos incorridos, aquisições geradoras de créditos, aquelas passíveis do regime não cumulativo e os ajustes
se assim previstos, como devoluções e estornos de vendas, entre todas as informações pertencentes à apuração do PIS e COFINS mensal. A elaboração da EFD contribuição será de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Porém, as informações pertinentes às filiais devem ser discriminadas em cada registro correspondente, conforme as perguntas e respostas disponível no site do SPID. Penalidades na não entrega. Em janeiro de 2020, começou a nova função de multa por atraso da EFD, contribuições, e esta é calculada a partir do momento da entrega. Deste modo, se o contribuinte entregar fora do prazo a transmissão de arquivo, ele receberá no seu recibo uma mensagem de multa pelo atraso. Os valores referentes às penalidades estão descritas na Lei 13.670 de 2018, no artigo 12. Podemos identificar os seguintes valores: multa equivalente a 0,5%, 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Multa equivalente a 0,02%, 2 centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Diferenças entre OFD, ICMS, IPI e guia. Tanto a GIA, guia, como o EFD, ICMS e IPI são documentos de controle da apuração do tributo ICMS. Contudo, o primeiro consiste apenas de um resumo das operações, enquanto que nos livros eletrônicos devem constar todos os dados. Podemos dizer então que os dois sistemas se complementam. No entanto, um erro comum praticado pelas empresas é realizar a transmissão da guia para a Fazenda do Estado, realizada mensalmente, sem cruzar as informações com o EFD, ICMS e IPI. Essa atitude pode trazer muitos transtornos e algumas inconsistências, pois, devido a algum erro, as informações constantes em um arquivo podem não estar de acordo com o outro, o que acarreta em desconfiança de fraude por parte dos fiscais. Realizar o cruzamento das informações antes do envio do documento ao fisco é a única maneira de garantir a integridade dos dados em ambas as plataformas e evitar qualquer tipo de sanção. Entre os pontos a serem observados estão: desigualdade em valores de devolução e ressarcimento, documentos de ressarcimento e devolução escriturados, valores de apuração e de registro, valores de diferencial de alíquota da emenda constitucional. EFD REINF. O antigo módulo da EFD, Contribuições para a Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, foi substituído pela EFD REINF. Nele, devem ser escrituradas as obrigações relativas aos rendimentos pagos e ao imposto de renda retido na fonte, IRF. Ele agora é parte do novo e-social, ambiente digital de prestação de contas de dados trabalhistas estendido recentemente
a todas as categorias sindicalizadas. Em resumo, são muitos os detalhes e há vários procedimentos distintos envolvidos na EFD. Uma dica que pode ajudar a tornar as rotinas relacionadas a eles mais eficazes e a prova de falha humana é aderir a uma plataforma que auxilie nas tarefas de lançamento de notas fiscais e impostos. A automação de rotinas fiscais é um investimento importante para a organização no longo prazo. Isso porque ela evita o retrabalho e, na pior das hipóteses, o pagamento de multas por recebimento de créditos indevidos e não lançados em tempo. Nesse sentido, a tecnologia pode ser uma grande aliada das empresas para fazer a escrituração fiscal.